Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, aula de número 49. O assunto da aula de hoje, sexto ano, são os números mistos. Números mistos, vamos trabalhar com eles. O objetivo proposto para essa aula é relacionar número misto a uma fração que representa mais que um inteiro. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos olhar ali como vamos relacionar o número misto a uma fração que ele tem mais que um valor inteiro. Então, vejam só. Observe os números desta receita. 1 quilograma de farinha de trigo, 1 inteiro e 1/4 de tablete de margarina, 1 colher de café de fermento, 1 pitada de sal, 1 ovo. Beleza. Desses números, o qual que está mais estranho aqui? Talvez nem tanto, porque vocês já estão estudando frações. É esse tablete de margarina aqui, né? 1 inteiro e 1/4. Então, a quantidade de margarina, esse aqui ele está um pouco diferente do que é o mais habitual. Então, o que ele significa aqui? 1 inteiro e 1/4, como se tivesse um tablete inteiro e mais um pedacinho dele ali, que é 1/4. Então, ela foi expressa por um número misto. O que é um número misto? É quando eu tenho essa parte inteira, esse número maior na frente da fração. Isso aqui é representação de um número misto. Então, vejam só, este tipo de número representa mais que um inteiro e é indicado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Parte inteira, 1 inteiro. E a parte fracionária, 1/4, 1 inteiro mais 1/4. Parte inteira, 1 e 1/4, a parte que foi fracionada, ou seja, a parte fracionária. Lemos 1 inteiro e 1/4. Veja o que esse número misto significa neste caso. Então vamos lá, vamos fazer a representação dele geometricamente, através de um desenho. Parte inteira, 1 inteiro, toda ela preenchida, toda ela pintada, e a outra parte que está ali, que é 1/4, eu pego o mesmo tamanho desse desenho, que eu tenho a parte inteira, o mesmo tamanho, ele tem que ter as mesmas dimensões, e vou repartir ele em 4 partes iguais. 4 partes iguais. E dessas 4 partes iguais, quantas que eu vou preencher? Apenas uma, já que é 1/4, 1 inteiro todo pintado e 1/4. Então, esta aqui é a representação geométrica, através de um desenho de 1 inteiro e 1/4. Então, olha lá, toda ela pintada, e aqui só aquela parte que eu usei. Para transformar ela numa fração imprópria, que eu digo, eu vou chamar ela de 5/4. Como assim, professor? Não entendi esta parte. Olha só, em quantas partes foram repartidas? 1, 2, 3, 4. O todo, 4. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, mais uma do outro lado, 5. Então, as partes pintadas que eu utilizei foram 5. Veja que o número de cima ficou maior que o número de baixo. Sempre que isso acontecer, eu vou ter um todo preenchido e um pedacinho faltante. Então, 5/4. Chamada fração imprópria. Fração imprópria sempre que o número de cima, sempre que o numerador for maior que o denominador. Os números mistos podem ser usados para indicar o diâmetro de um cano. Por exemplo, o pessoal que trabalha com a construção civil usa bastante fração e usa também os números mistos, esta parte inteira. Então veja só este cano aqui, olha só, este cano, a medida dele pode ser uma medida de 1,5 polegadas ou 2 polegadas e 3/4. São medidas
bem habituais de frações mistas utilizadas na construção civil como exemplo. Outro, 3 inteiros e 1/4, ou 3 polegadas e 1/4. A polegada é uma unidade de medida que corresponde a aproximadamente 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros é mais ou menos uma polegada. Em algumas réguas escolares, aparece a unidade de medida polegada. Não é muito comum de aparecer, mas pode aparecer em algumas réguas de escolas, réguas escolares, essa medida polegada. Não é comum, mas algumas têm sim a polegada. Então vejam só, esta daqui, ela está uma régua dobrada, né? Aquelas réguas moles que você pode dobrar ela, flexionar à vontade. Em cima está a habitual centímetro com milímetro, e embaixo dá para ver que o espaçamento é maior, pois ela dá, cada espaço aqui de uma polegada dá 2,5 centímetros. Ok? Aproximadamente 2,5 centímetros. Então tá aqui, ó, uma polegada, mediu do 5 até o 6. Aproximadamente 2,5 centímetros. A polegada é subdividida em meios, quartos, oitavos, 16avos e assim sucessivamente. Na figura a seguir temos uma régua com medidas em polegada. Qual que é a medida do alfinete? Qual que é a medida da caixinha? Vamos verificar lá. Então, ela está em polegadas. Qual será a medida do alfinete e qual será a medida da caixinha? A caixinha vai do 2 e termina mais ou menos aqui assim. E o alfinete, o comprimento dele vem aqui do 0 e passa do 1. Essa é uma medida que nós vamos colocar ela em forma de fração. Então, observe como a régua está dividida. Está em polegada, certo? Vamos observar mais atentamente. A distância do 0 até 1, sem problema, 1 polegada. Bem no centro, se daqui até lá é 1 polegada, bem no centro vai ser a metade da polegada. Então, bem no centro é meia polegada. Ok. O que mais que nós temos? Aqui é o centro, aqui é metade, quando estava bem no centro. Se eu repartir mais uma vez, metade da metade. Metade de meio é 1/4. Então, tenho lá 1/4 de polegada. Cada pedacinho desse corresponde a 1/4. Se eu repartir de novo esse 1/4, eu terei 1/8. Se eu repartir mais uma vez, terei 1/16. Porque a polegada ela vai do 0 até 1, ele faz 16 divisões iguais. Então, vamos voltar à nossa pergunta. Qual a medida do alfinete? E qual que é a medida dessa caixinha que ali está? Vamos para o alfinete primeiro. Então, veja só, ele passou de 1 polegada e mais um pedacinho ainda que a gente já viu naquelas ilustrações anteriores. Olha, 1 polegada ele tem, passou de 1 polegada. E aquele pedacinho pequeno, quanto que ele corresponde? Nós já fizemos na ilustração do slide anterior. Ele corresponde a 1/4. Então, a medida do alfinete é 1 polegada e 1/4. Então, alfinete é 1 polegada mais 1/4. Agora vamos aqui para a medida dessa caixinha, que parece uma caixinha de presente. Ela começa do 2 e passa do 3. Ah, deu 3 polegadas e pouco. Não, não deu, olha só. Do 2 até o 3 deu 1 polegada. Não chegou a dar 2. Daria 2 polegadas se ele ultrapassasse o 4 lá, ou chegasse no 4. Então, aqui 1 polegada, do 2 até o 3. Ok, sem problemas. Vamos verificar todo esse espaço que ele tem aqui. Lembra que a cada espacinho desse, ele dá 1/16. Então, quer dizer que se eu pegar 4 risquinhos, vai dar 1/4 de polegada. Vamos lá? Como que vai ficar? Então, eu divido aqui os 1/4 em 1/4, dividir em 4 partes iguais. 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Cada uma delas é 1/4. Quantos quartos nós pegamos?
até chegar lá. 1, 2, 3. Pegamos 3 partes de 4, portanto, pegamos 3 quartos. Então, aqui eu tenho 1 polegada e 3 quartos, que é esta medida aproximada ali da caixinha de presente. Portanto, a caixinha é 1 polegada mais 3 quartos de polegada. 1 polegada e 3 quartos. Ok, pessoal? Prosseguindo. Lê-se assim, 1 e 3 quartos de polegada. E o outro lê-se dessa seguinte maneira, 1 e 1 quarto de polegada. Polegada é usada aqui no Brasil. Um exemplo são os tubos de encanamento. Os tubos de encanamento é usado bastante polegada. Algumas medidas de parafuso também se usa polegada também. Algumas, não todas. Então, para medir um tubo de encanamento, se mede a medida de dentro, a medida interna dele. Tubo de 2,5, ou seja, de 2 polegadas e meia. Então, ele tem 2 polegadas e mais meia. Então, mede-se a parte de dentro do tubo. Então, um exemplo aí de fração mista é nessas medidas de tubo, 2 polegadas e meia. Os números como 1 inteiro e 3 quartos ou 2 inteiros e meio são chamados de números mistos. Sempre que eu tiver essa parte maior na frente, essa parte inteira, eu vou chamar de número misto, porque mistura a escrita dos números naturais junto com as das frações. Então, ele misturou tudo, por isso que ele se tornou o chamado número misto. Os números mistos podem ser escritos também na forma de fração. Então, vejam só. Transformando aqui um número misto, uma fração mista, em uma fração normal. Números mistos transformado em fração, com desenhos. 3 é o todo. Então, eu vou dividir em 2 partes. Vejam só que eu tenho 2 inteiros, eu vou ter 2 partes inteiras preenchidas. E mais um pedacinho de uma outra terceira parte. 2 partes inteiras preenchidas e um pedacinho da última. Vou dividir em 3, porque eu tenho 3 aqui no denominador. Então, eu pinto a primeira inteira, tenho 1 inteiro, mas são 2. Pinto a segunda inteira, então agora tenho 2 inteiros. 2 inteiros e 2 terços. Dividi em 3. E desses 3 nós vamos pegar quantas? 2 apenas. Então, está lá minha representação através do desenho, representação geométrica, 2 inteiros e 2 terços. Transformando ela numa fração imprópria, vai dar quanto? O número de baixo, eu sempre vou repetir, o denominador. Então, vou repetir o 3. Quantas partes eu pintei no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui está lá. Então, pintei 8 partes de um total de 3. Beleza? Espero que tenham compreendido. Transformando agora esse outro número misto em fração, com cálculos agora e não desenhos. Eu vou fazer no sentido horário o meu cálculo, da seguinte maneira. Então, olha só. Esse 3 que está aqui, que é o denominador, eu vou no sentido horário. Primeiro, eu multiplico, vou pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira. 2, ou melhor, 3 vezes 2, 6. Então, primeiro eu multiplico. Depois que eu multiplicar, vou ter o meu resultado e esse resultado eu vou somar. E faz de cabeça, guarda o valor. 3 vezes 2, 6. E depois eu somo com o numerador. Então, eu somo com o número de cima da fração. Somo com o 2 que está lá em cima. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, vou ter ali o 8. E a parte de baixo, eu sempre vou repetir. Então, repetia lá. Aqui eu fiz com cálculos. Sentido horário, primeiro eu multiplico e depois eu somo o resultado da multiplicação. Espero que tenham entendido, que tenham gostado desta aula, que tenham compreendido. Ficando alguma dúvida, voltem o vídeo e assistam novamente.
Lembrando sempre, pessoal, que para melhor fixar e entender o conteúdo, faça as atividades propostas. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.